Recupera aqui um momento da última edição, em que se escolheu um verbo e a sua conjugação. Eles veem, nós vemos, eu vejo, tu vês. Foram ditos e em bom português. Foi há mais de uma semana que o Hugo se armou em pessoa. Lançou um desafio sacana, mas que eu resolvi na boa. Queria ao nosso bom amigo o conjuntivo do verbo ver. Eu chamei-lhe um figo, como vocês vão saber. Podem mandar vir 3 cervejas, porque o presente do conjuntivo é simplesmente que tu vejas. E agora, quero o imperativo. Fica assim o desafio para o próximo programa. Bruno, agora é contigo, mas qualquer coisa já sabes. Chama. Começa mais uma edição do famoso às 9x3. E como manda a tradição, sai uma pergunta para os 3. Bruno, pato poderoso, dono de um ataque perigoso. Hugo, asa vermelha, dono de uma bela gadelha. E eu, Pedro, predador de almas, dono de variadas coisas, mas nenhuma delas passível de formar uma rima que se enquadre nesta quadra. Olá a todos, boa noite. Boa Como é que noite. se encontram? Cada vez. Tu tens sempre um verso que nunca rima. Não consigo, eu sou pior. Confesso. Custa-me fazer as rimas, não sei quem foi o paralhão que se lembrou disto. Mas... A barra está sempre. Estava aqui, agora está aqui. Estava aqui, agora está. Estás-me a chamar de paralhão. Foste tu, não estava nada à espera que tivesse sido, depois foste. Pronto, antes de começar, se calhar dar a entender que somos os 3, se calhar pela primeira vez, os 3 juntos a gravar um programa áudio. Sim, e tipo... Acabei de mandar uma chapada ao próprio. Olha aí, cuidado. Vá, sem agressões. Bem, vou à pergunta da semana. É uma pergunta difícil, mas... Pronto, queria perguntar-vos, desde o início do programa, qual foi a vossa rubrica Outros Mundos favorita? Ou seja, qual foi aquela pessoa que vocês gostaram mais de entrevistar? Claro, sem desprimor para qualquer convidado que não seja mencionado, mas todos eles foram de grande valor, senão nós não tínhamos convidado, mas pronto, acho que às vezes... Acho que temos sempre, se calhar, aquele que gostamos mais. Eu vou ser politicamente correto. Sim. E vou dizer que foi a Joana. Roubaste-me! Porque foi aquilo que é mais difícil de encontrar. Tivemos aqui, é impossível, se calhar, dizer qual terá sido o mesmo. Cada um já teve o seu favorito, se calhar aquele que entrevistou, aquele que ficou encarregue de entrevistar. Mas porque é tão difícil de encontrar? Foi como uma agulha num palheiro, como um poço de petróleo. Uhum. Portanto, para mim foi esse. Foi aquele épico programa que a partir de agora há um antes e um depois de. Um antes e depois de. Há fêmeas no meio. Há fêmeas, é provado que há fêmeas. A mim deu-me especial gozo, até fui eu a coordenar a entrevista e foi o que me deu mais gozo, porque foi uma entrevista muito interessante e que deu muitas informações a todos os ouvintes, e acho que foi interessante para toda a gente, que foi o Javelin. E foi quase uma hora e pouco de entrevista com bastante conteúdo, e acho que foi um marco para o nosso programa, para as nossas entrevistas. Pois, eu vou como a Bruno, acho que foi a Joana, não só porque, pronto, claro, porque foi uma rapariga, mas por acaso aquilo correu muito bem mesmo. Ela teve conversa para nós, respondeu sempre à altura, esteve completamente à vontade, eu não estava sinceramente à espera, mas correu muito bem. E então, acho que sim, foi a pequena ou não Joana. Bem, vamos ao nosso mundo de altos e baixos. Eu posso começar, vou ser breve, rápido e duro com a minha equipa, que entra diretamente para os baixos depois de perder o campeonato, digo eu. Quase certeza. Não, no jogo é assim, então... Esqueci que ainda falta... Sim. Ainda falta a travessia, um bocado das tormentas. Fiquei fustigado. Esperava mais. É que além de ter perdido, jogámos mal. Começámos a ganhar, perdemos o controle do jogo. O meio campo esteve péssimo e foi-se. No entanto, nos altos, destaco o meu menino Luciano Porto, que neste momento será seguro dizer que é o melhor jogador da Liga. Tem mais golos que o Vítor Feira, tem menos minutos, precisa de menos 4 minutos em cada jogo para marcar um golo em relação ao seu amigo Vítor Feira. Acho que o Vítor Feira tem que aparecer aí num programa qualquer dia para dar o trono, para dar lugar no trono. Ó Luciano, vá. Bruno. Bem, eu concordo, por acaso, acho que o Luciano Porto há sempre um melhor jogador da época, não é? Não tem que ser o melhor jogador do mundo, não é? Como agora tem sido o hábito de ser sempre o Messi, não é necessariamente... Ele pode ser o melhor do mundo, mas não foi o melhor da época. E neste momento, o melhor da época está a ser, sem dúvida, o Luciano Porto. Ele já merece o seu destaque. Bem, eu nos meus altos coloquei por razões óbvias, então, o Red Wings, porque venceram o derby e assumiram a liderança. Não só isso, mas tem o segundo melhor ataque, são 90 golos,
e tem uma das melhores defesas igual com o Sol Predators com apenas 11 gols sofridos. Portanto, dá um gol average de mais 79. Portanto, neste momento, os Red Wings são de facto a equipa do momento e estão com toda a justiça na liderança do campeonato. Não é tempo ainda de encomendar faixas, porque, como estava a dizer, ainda falta passar no Cabo das Tormentas, não é? Onde Sol Predators e Liverpool já caíram. Espero eu que caiam também os Red Wings, que percam as asas. Nos baixos esta semana coloquei, para não ser sempre nós, coloquei os Índios do Viso. E os Índios do Viso porquê? Porque os Índios do Viso tiveram uma semana para esquecer. Ora, numa só semana, não só perderam com os Sol Predators, mas pronto, isso, né? Mas também são eliminados de 2 competições. São eliminados as Taças dos Vencedores da B, onde eles vinham a participar, e são eliminados da Taça do Mundo 9. E são a primeira equipa, sem contando com aquelas que já são bots, praticamente, são a primeira equipa do mundo, da nossa série a ser eliminada. Aliás, há outras 2 equipas que já saíram, mas foram eliminadas por equipa da mesma série. Estes Índios do Viso foram eliminados por uma equipa da série B, o McFoot. Por acaso até está em 8º lugar, nem está assim muito bem classificado. Portanto, por ser uma semana para esquecer... Ou acho que é FF. Pronto, fica nos baixos esta semana. E até porque estamos no Viso neste momento a gravar. Não, exatamente. Os Índios do Viso. Bem, nos altos vão meter os Red Wings, porque chegaram à liderança do campeonato. Depois de vencer o Sol Predators e Continua. Baixo. Conversa já em inglês. Pronto, e os baixos? Então, só porque enjoa, os baixos ficam o Sol Predators. Bem, vamos agora passar para a rubrica Gabriel Alves. Esta semana já fez tudo. O Zé Hugo tinha alertado na semana passada que já tinha passado uma época toda em primeiro lugar e depois uma derrota e custou mesmo o campeonato. E esta época também vinhas todo lançado. Nem eu para o ano vou usar os meus jogadores. Se estiverem em primeiro, não. Vamos para o segundo, andar para o Lear, andar por nada, a facada. Não, é preciso sermos sérios e ver que ainda faltam 4 jogos e vais à rua. Eu vou jogar fora com os Mighty Ducks e o Sol Predators vão jogar com o Liverpool, que neste momento está em terceiro e ainda não está arredado do campeonaito. Matematicamente é possível. Sim, mas eu já estou a negociar com ele. Não estou. Portanto, não vai ser um campeonato fácil de ganhar e ainda bem que assim... Suspende-se. É bom para a competição, é bom para o campeonato. Bem, vamos então à rubrica Gabriel Alves, agora sim, com esta semana a cargo de Mighty Bruno. Jardel, artista de primeira água, tirou 3 adversários do caminho quanto ao remate ao ritmo tropical em Passo de Samba. Um espanto. Na rubrica Gabriel Alves, a equipa do AS9x3 tem dado destaque a algumas das mais fantásticas histórias de vida dos jogadores que compõem este universo do BM. Hoje, contamos a história mais antiga. Baltazar Chaves, de 39 anos, é, até prova em contrário, o mais velho jogador do BM. E nós fomos entrevistá-lo. Bom dia, muito prazer em vos conhecer. Bom dia. Mas é de noite? Boa noite. Não, estava a brincar. Ainda é de dia. Realmente, não faço a mínima ideia, não é? Mas pode confiar em mim, é de dia, é de dia. Bem, vamos começar. O Sr. Baltazar tem 39 anos e está presente desde os primórdios de Ball Manager. Nota muitas diferenças desse tempo para agora? Ui! Bem, vamos começar pelo princípio. Como sou mais velho, vou explicar-te tudo. Bem, tudo também não é? Posso contar-te umas histórias engraçadas, até passa o tempo. Pois, mas infelizmente não temos muito tempo, como sabe. Quando os pássaros voar... Sr. Baltazar? Sr. Baltazar? As coisas cairem... Sr. Baltazar, então, distraiu-se. Ah, que agradável! O que estás a fazer aqui? O que estás a fazer? Eu? Então, mas eu estou aqui a entrevistá-lo. Já estou consigo há mais de 2 minutos. Bem, se calhar é melhor ser mais direto nas minhas perguntas. No último programa do AS9x3, entrevistámos uma rapariga. Esta é talvez uma das grandes e óbvias diferenças entre o BM nos seus primeiros tempos. Como vê esta entrada de mais e mais mulheres num mundo que antes era dominado por homens? Bem, e as raparigas nunca fazem nada de extraordinário, além da cozinha e limpeza, está claro. O Sr. Baltazar, isso é um bocado machista, não?
Eu estava a brincar. Ah, É muito agradável ver estas chavalas jovens. E quanto mais as vejo, mais agradáveis as acho. prontos, Sr. Baltazar, já acabou. Não, por acaso ainda não acabei. Além disso, não estava a falar consigo. Não estava a falar comigo? Então estava a falar com quem? Não está cá mais ninguém? És um fantasma. Diz a verdade. Ainda... Não sou um fantasma, esteja descansado, não está cá mais ninguém. Que alívio. Vamos então à próxima pergunta. O Sr. Baltazar é um exemplo de fidelidade. Durante toda a sua carreira no Ball Manager só representou um clube, o Stra Team, pelo qual esteve presente em todos os jogos. Nunca pensou em mudar-se? Não. Aqui está-se bem. Ah, sim? Mesmo se tivesse surgido assim uma proposta assim tentadora? Eu também não sei. Realmente não faço a mínima ideia, não é? Sr. Baltazar, então, o que foi isso? Não leves a mal. Era só para aliviar um pouco a atmosfera. Ai, que coisa. Para aliviar a atmosfera, Sr. Baltazar, acho que fez exatamente o contrário. Bolas. Isto não tem piada nenhuma. Estou mesmo aborrecido. Estou aborrecido. Pronto. Terminávamos então, se calhar, a nossa entrevista. Deixava-o só com uma última pergunta. O Sr. Baltazar já anunciou que se vai retirar no final desta época, com 39 anos. Vai celebrar de alguma forma especial? Estava a pensar... Fazíamos um baile e tu e eu dançávamos com uma música ensurdecedora. Hã? Como assim? Eu? Queres? Lamento, Sr. Baltazar, mas vou ter que recusar mesmo. Uma pequena dança de ventre não é pedir muito. Não. Lamento, mas não vai dar mesmo. Olha, mas a equipa do Às 9x3 trouxe-lhe uma prenda. Um presente para mim, não era preciso. É para celebrar a sua longa carreira no Ball Manager. Que boa surpresa. Espero que goste. Sei, o que é isto? É alguma fisga ou qualquer coisa do género? Não, é um kit de iniciação ao tricô. Uma vez que se vai retirar dos relevados, achamos que com tanto tempo livre iria precisar de arranjar um novo hobby. Que lhe parece? Formidável! Nunca me lembraria de uma coisa destas! Ainda bem que gostou. Pronto, despeço-me então renovando os votos de toda a equipa do Às 9x3 para que tenha um bom final de época e para que goze bem o seu merecido descanso depois da reforma. Corta. Pronto, Sr. Baltazar, já está. Queres que faça companhia esta noite? Não, então já não tínhamos combinado de sair. Vamos ver desfilar as raparigas mais bonitas para a eleição da Miss Mundo. Imagina as soberbas criaturas que vamos ver. Então, como é que foi esse desfile? Valeu a pena, eu te recomendo. Baltazar Chaves, um senhor que já não está bem nas suas... não sabe onde é que está a determinada altura. Nota-se um bocado, está cansado. Mas tem uma longa história no Ball Manager, vale a pena ver. Ele joga desde o primeiro dia? Existe desde o primeiro dia como... É verdade, tenho aqui o Baltazar Chaves. Exatamente. E além disso... esteve em todos os jogos, é verdade. Tem 4 golitos, algumas assistências, 4 vezes melhor em campo na sua carreira, mas aí está ele. Parece ter bastante jogo é fora de campo. Mas ou falta de jogo. Ok, foi um bom interessante. Ora, após do Gabriel Alves, seguimos para o momento da semana, desta vez a cargo de Der Hugo, um momento da semana um bocado esquisito. Conta-nos algo. Epá, nós estávamos aqui a preparar, foi há bocado, estávamos aqui a preparar o programa de hoje e de repente apareceu aqui o Tino La Rocca. Opa, foi esquisito. Houve ali uma tensão entre o Tino e o entrevistador. Houve ali qualquer coisa. Houve ali, não sei, o viado brincalhão, não foi? Sim, apareceu aqui também. Pá, foi estranho. Tipo, mas convidaram vocês? Convidaram já? Não sei, mas depois foi uma música qualquer, não sei o que é que se passou ali. Mas foram os 30 segundos mais estranhos da minha vida. Provavelmente. Acho que é... Vamos ver, já que estávamos a gravar na altura, vamos ver o que aconteceu. Con los terroristas.
Harlem Shake. Con los terroristas. E pá, houve ali os movimentos estranhos. Há ali danças esquisitas. A loucura no nosso estúdio. Não consigo, não. Portanto, Acho que não sei comentários. aderimos à moda. Foi. Obrigado ao Tino, obrigado ao entrevistador, ao Viado Brincalhão, obrigado ao Vistas Boas, que apesar, não sei se eu percebi muito bem, se eu percebi muito bem o que é que estava aqui a passar. Não deve estar bem de... Eu acho que ele estava à procura de talento. Ele estava à procura de talento e não estava à espera disto. Ele Viu ali outra coisa. Boas movimentos. Eu sei o Tino, mas o Tino já sabe. Já, Ele estava à procura mais era de um, mas não deve ter visto nada. Ok. Ai, pobre Vistas. Bem, e agora seguimos para a dica da semana, desta vez com o Javan. Vamos ver o que é que ele nos traz em relação à movimentação dos jogadores, ou correr para o espaço vazio. Javan, conta lá. Dica da semana. É tão fácil dizer. Dica da semana. Se vais perceber. Os seus problemas são para esquecer. É assim mesmo. Para sobreviver. Tens que aprender. A dica da semana. Boas pessoal, o meu nome é Javelin e esta é a dica da semana. Vamos começar com o desafio que lancei a semana passada relativo à ordem individual número 17, correr para o espaço vazio. Esta ordem individual tem 4 opções: normal, não correr, arriscar desmarcações ofensivas, fugir para o espaço vazio. Por isso realizei 4 amigáveis para testar estas opções. A equipa escolhida foi a equipa do meu amigo Dragão, com quem normalmente costumo realizar amigáveis e, portanto, a equipa ideal para este tipo de experiências. Normalmente os nossos jogos são muito equilibrados, como se pode ver por este aqui, e verifica-se que houve um equilíbrio muito grande em todo o jogo. Aqui eu mantive as minhas opções normais e ele fez as alterações correspondentes à opção que tomamos. Neste segundo jogo, pouco se alterou, tive mais 1% de posse de bola, mais uns remates, mas de resto manteve-se tudo na mesma, não houve grandes alterações. O resultado anterior tinha sido de um empate a 1 golo, este foi um empate a 2 golos. Neste terceiro jogo, já se pode ver qual é a influência que uma opção de uma ordem individual pode ter no desafio. Apesar de ter ganho o jogo por 1-0, o jogo foi todo do nosso amigo Dragão. Ele esteve mais tempo na minha área, coisa que não esteve nos 2 anteriores encontros, teve mais posse de bola, reduziu-se o número de remates, como podem ver, o número de remates é reduzido, extremamente aos jogos anteriores, mas no entanto este foi o melhor jogo que o meu amigo Dragão realizou. Por último, temos aqui mais uma opção tomada que se revelou um desastre completo para o nosso amigo Dragão. Bem, o jogo foi meu, 55% de posse de bola, o dobro dos remates que nos 2 primeiros encontros, contra 45%, a percentagem mais baixa que o nosso amigo teve e um remate apenas, sendo que o jogo se passou na área dele e no meio campo. Portanto, pouco foi à minha área. Com o resultado final de 4-0. Ou seja, por aqui se pode ver a influência que tem uma opção dentro de uma ordem individual. A opção correta pode ser e dar-nos o resultado que nós desejamos, que é a vitória. Uma opção incorreta pode transformar-se num desastre completo. Os resultados e as conclusões deste meu estudo irão ser partilhados com todos aqueles que também partilharam connosco o seu trabalho. Vamos passar agora. Resolvi escolher o meio do nosso amigo Pantagruel em virtude de vir na sequência das questões levantadas na semana passada. Ele volta aqui a levantar-nos a questão da condição física
e refere aqui alguns aspectos que eu acho que são importantes. Vamos pegar nestas palavras que ele aqui tem, que foram retiradas das regras do jogo. Diz aqui que um jogador pode começar com 100% e aos 70 minutos ter uma condição física de apenas 50%. Por isso é provável que os jogadores com pouca força começam a jogar mal à medida que o final do jogo se aproxima, se eles estiverem muito ativos durante o jogo. Ora bem, eu perante estas palavras só posso deduzir duas situações. A primeira é que nos encontramos perante um exemplo levado ao exagero, de modo que as pessoas consigam perceber qual é a intenção daquilo que está-se a dizer, ou estamos perante uma declaração de intenções que nunca foi concretizada. Porque a verdade é que me custa a crer que um jogador que comece com 100% de um jogo, aos 70 minutos, esteja com uma condição física de 50%. Eu realmente não tenho nenhum jogador com resistência 0, tenho apenas um jogador com resistência 2 a jogar e, portanto, vou-me reportar a esse jogador, mas, como eu digo, quem tiver poderá responder até melhor do que eu, e se alguém tiver algum jogador com resistência 0 e que me queira enviar os dados desse jogador e qual é a condição física que ele tem no final do jogo, poderemos ver e responder melhor a esta questão. Mas a verdade é que me custa a crer que chegue aos 50%. Vamos então ver este exemplo que eu tenho aqui. Este meu jogador, que iniciou o jogo hoje a 100% e jogou os 90 minutos, terminou o jogo com uma condição física de 86%, tendo ele resistência 2. Vamos ver outros exemplos. Este outro jogador, que tem resistência 3, iniciou o jogo também a 100% e terminou o jogo com a condição física de 87%. Portanto, vê-se aqui que entre 2 e 3 praticamente é a mesma coisa em termos de resistência. Para completarmos o raciocínio, basta referir que o primeiro jogador que vimos foi o avançado centro Nélio Garcia, que correu 7,3 km e teve 15% de posse de bola. Portanto, um jogador que esteve bastante ativo em jogo. E o segundo jogador que vimos foi em defesa central, o Rui Branco, que também correu o mesmo número de quilómetros, 7,3, só que apenas teve 2% de posse de bola. Portanto, este tinha resistência 3, este tinha resistência 2 e praticamente perderam a mesma condição física. Vamos voltar aqui ao mail para dizer que realmente neste ponto 1 concordo com aquilo que está a dizer, portanto foi aquilo que acabámos de ver. A questão das lesões é algo que nós não podemos controlar e eu por acaso nunca tive a curiosidade de ver quanto é que um jogador perde quando se lesiona. Diga-se de passagem que não é sempre o mesmo, mas como nós não temos intervenção nenhuma ou podemos fazer algo para evitar essas situações, nem nos eventos podemos colocar um evento para precaver uma lesão do jogador, portanto é algo que eu não tenho tido em consideração, esta questão das lesões. No ponto 2, é um ponto que focas aqui e que eu vou agora responder-te com outros exemplos de jogadores que têm, com mais resistência e, portanto, podemos ver um pouco melhor qual é o nível da intervenção da resistência no desempenho do jogador. Relativamente ao teu ponto 3, eu vou deixá-lo por agora, irei respondê-lo num programa mais à frente, pois também tenho outros mails com esta questão. Vamos ver este exemplo do meu jogador Paulo Amaro, que tem 12 a resistência, 12 a velocidade e que hoje foi a jogo com 100% de condição física e terminou os 60 minutos que jogou com 94% de condição física. Temos aqui agora outro jogador, o João Prata, tem resistência 9, velocidade 11, foi a jogo hoje com 100% da condição física, jogou 60 minutos, tal como o Paulo Amaro, e terminou com uma condição física de 94%, exatamente a mesma que o Paulo Amaro. Para terminar, vamos ver este jogador, o Alcide Santos,
que tem resistência 8, velocidade 11, jogou 30 minutos hoje, entrou com a condição física a 100% e terminou com a condição física a 95%. Ou seja, apenas mais 1% que os outros dois jogadores que jogaram 60 minutos. Se formos aos eventos desse jogo, verificamos que o Paulo Amaro correu 6,2 km, exatamente o mesmo que correu o João Prata. E, em termos de posse de bola, um teve 8% e o outro 7%, o que é praticamente o mesmo. E perderam ambos a mesma condição física. Se repararmos no Alcide Santos, ele correu praticamente metade os outros dois nos 60 minutos que jogaram. E a posse de bola é inferior, mas muito ligeiramente inferior à dos outros dois, principalmente ao João Prata, que teve 7%. Vamos ver agora a definição de resistência dada pelas regras do jogo. Ele diz o seguinte: quanto maior for, menos um jogador se cansará durante um jogo. Ora, acabamos de ver que um jogador com 9 a resistência ou um jogador com 12 a resistência perdem exatamente o mesmo número de condição física. Vimos também anteriormente, nos primeiros exemplos que dei, que um jogador com 2 a resistência ou um jogador com 3 a resistência perde exatamente a mesma condição física. Portanto, parece-me que estamos aqui em níveis ou patamares de perda de condição física. Portanto, sobra de importante na resistência esta segunda parte da definição, que é: quanto maior for a resistência, menos tempo demorará a acelerar assim que apanha a bola e mais tempo vai conseguir correr na velocidade máxima antes de se cansar e gradualmente começar a perder velocidade. Vamos continuar com as regras do jogo e vamos ver o que é que a resistência afeta mais. E encontramos isso na parte dos sprints, em que diz que os jogadores terão um período de recuperação depois de correrem com a bola. Isto significa que se um jogador fizer um sprint, não estará pronto para fazer outro na sua velocidade máxima alguns momentos depois. O tempo que um jogador leva a recuperar depende da sua resistência. Como conclusão, poderemos dizer que a resistência ideal para um jogador, em termos de relação resistência-condição física durante um jogo de 90 minutos, será este algarismo que aqui está, 8 a resistência. Com 8 a resistência, um jogador termina o seu jogo, começando o mesmo a 100%, termina a 88%. O que quer dizer que se encontra pronto para realizar o seu treino de condição física e assim aproveitar um maior número de treinos por semana. Se elevarmos este número da resistência de 8 até 12, quer dizer que poderemos aproveitar um pouco a nível da condição física, pois ele poderá terminar o jogo com 89% ou com 90% da condição física, mas também teremos as vantagens, e é por isso que eu tenho jogadores com 12 e 11 a resistência, temos a vantagem de que estes possam correr em velocidade com a bola, fazer sprints, recuperar rapidamente desses sprints e fazer novos sprints. Essa é que é a grande vantagem da resistência. É a grande conclusão que aqui se pode retirar. Que a grande vantagem da resistência, de uma resistência elevada, não é a parte da perda de condição física, mas sim a perda, ou antes o ganho de velocidade na condução da bola e de realização de sprints. Pantagruel, por hoje despeço-me de ti, obrigado pelo teu mail, espero ter respondido à tua questão e gostava de te agradecer pela felicitação que nos dás, quer pela dica da semana, quer pelo espaço às 9x3.
Obrigada, até à próxima e bons jogos. O desafio desta semana vai ser exatamente o mesmo, porque depois das experiências efetuadas, quer eu, quer o Dragão, verificamos que precisamos de mais jogos para explorar estas 4 opções. Elas realmente, algumas delas, mostram que existem depois diferenças significativas no jogo e no resultado, e como tal, acho que devemos perder mais algum tempo nesta opção, nesta ordem individual número 17. Queria também só clarificar um assunto que parece que não ficou muito claro da última vez que eu lancei o desafio. Portanto, eu aqui quando falei em isolar o fenómeno, não me referia a usar apenas um avançado centro, ou um médio centro, ou um extremo. Portanto, eu estava a referir-me aos avançados, aos extremos, aos médios, aos laterais e aos defesas centrais. Aliás, porque há um fenómeno que só acontece se for aplicado aos 2 avançados centros. Se usarem só um, não conseguem retirar as conclusões que retirariam se usarem os 2 avançados centros. Portanto, convém fazer a experiência nos jogadores que estão na mesma posição. Obrigada, até para a semana, bons jogos, um abraço. Pronto, olha, já deu provavelmente para esclarecer algumas dúvidas, inclusive as tuas. Fizeram-se luzes. Sim, olha, foi divertido termos participado neste estudo. Sem dúvida, sem dúvida. Pronto, agora para terminar, vamos para uma rubrica Outros Mundos. Algo que vamos ver quem é o entrevistado esta semana. Pode ser surpreendente para uns e, quiçá, surpreendente para outros. vamos ver quem. Vamos conhecer. Space, the final frontier. Its continuing mission to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before. Esta semana, na rubrica Outros Mundos, temos connosco um convidado que já joga BM há muito, um ser antigo já no BM. Um dinossauro. Sim, um dinossauro, um T-Rex. Passo a apresentar então é o Godfather. Olá, como estás? Olá, tudo bem convosco? Está tudo bem. Boa noite. Boa noite. Olha, obrigado por teres aceito o convite. Foi assim também um bocado em cima da hora, mas aqui estamos. Olha, como eu introduzi-te como jogando há muito tempo ao Manager, pergunto-te há quanto tempo é que tu jogas? Ora bem, já vão lá 2 anos e uns meses, uns 5 meses. Há 2 anos e meio, desde o início. Uhum. Tu tinhas uma equipa, entretanto depois recomeçaste ao fim de algum tempo. Como é que foi recomeçar? Tinhas já uma equipa bastante forte e de repente tiveste de começar uma equipa toda de novo. Como é que foi? O mercado já inflacionado, etc. Foi mais difícil? Foi complicado, muito complicado. Mas no fundo foi também um desafio. Eu aceitei esse desafio digamos que fui obrigado a aceitar esse desafio de recomeçar de novo e pronto, eu tinha uma equipa com a qual tinha grandes resultados e da qual muita gente me vinha pedir conselhos de como ter uma equipa como aquela e de repente ter uma equipa em branco só com um jogador bom e querer construir um império novo. Quanto tempo é que demoraste até teres a equipa, desde que pegaste na equipa até teres uma equipa que considerasses competitiva? Eu até hoje ainda não considero que tenho uma equipa competitiva. Eu, quando entrei no BM, tracei um plano a longo prazo. O meu objetivo era ter uma equipa a competir com jogadores bons em todas as posições dentro de 4 épocas. Ainda só vou no final da minha segunda época, portanto, como sabem. Na segunda época tens esta equipa? Exato. Eu tenho a minha equipa, como podem ver, é constituída maioritariamente por emprestados. Eu comprei logo cerca de 12 jogadores com potencial razoável, 17 anos. Pesquisei em equipas recentes, contratei os jogadores a preços competitivos e agora o objetivo é formá-los e eu, na quarta época, ter uma equipa boa a jogar. Ou seja, quando eles tiverem 21 anos, já estiverem formados, vou pô-los a jogar. Mas não subiste na primeira época ou mudaste muito? Eu na primeira época, portanto, eu comecei na C e acho que tive lá, se não estou em erro, tive 13 ou 14 jogos na C,
com o mesmo número de vitórias. Na altura ainda tinha jogadores dos livres e 1 ou 2 emprestados. Depois, entretanto, nessa época, reiniciei a minha equipa e foi quando tive a equipa satélite, reiniciei a equipa e fui para A. Num caso que até se falou muito nos fóruns, foi polémico. Não sabiam se tinha sido batota, mas ficou confirmado que estava tudo dentro das regras. Até gerou, não queria dizer inveja, mas sim, foi inveja de algumas pessoas, de eu ter mudado para uma equipa que tinha alguns emprestados e a partir daí, essa equipa estava na A. E a partir daí consegui impulsionar a minha equipa, comprar mais jovens e pronto, consegui construir, digamos, a equipa de futuro que tenho neste momento na minha satélite. E nessa época na A, consegui, faltavam umas 4 ou 5 jornadas, consegui a manutenção e na época seguinte fiquei em segundo lugar. Agora me dei para ser. Uhum. Olha, que conselho é que darias a um jogador que esteja agora a começar Ball Manager? A jogar Ball Manager? O primeiro conselho que dou a muita gente que vem ter comigo, mas que são raríssimos as pessoas que seguem esse conselho, é nunca vender o melhor jogador que vem com a equipa. Muitas vezes os utilizadores quando começam vão à procura principalmente se já tiveram lido em algum lado, num blog ou num fórum, vão à procura de uma equipa com um jogador de 17 anos que tem certo razoável com alguma qualidade. E caem na tentação de vender esse jogador logo na primeira semana para construir a academia. Isso para mim é um erro crasso. Não devem vender esse jogador, devem treiná-lo e vendê-lo quando for mais velho. Ou seja, imaginem que um jogador desses, nesta altura no mercado, está a valer cerca de 2 milhões. Se for muito bom, vale uns 2 milhões e meio, 3 milhões. Mas esse jogador treinado pode vir a valer cerca de 10 milhões. Imagina que se for para uma posição muito procurada, no meio ofensivo ou extremo, pode valer até mais. E se as pessoas caem no erro de vender esse jogador para construir a academia, são um investimento de mais ou menos de 2 milhões, gastam o dinheiro todo na academia e depois correm o risco, como nós sabemos, de não sair nada e acabam por hipotecar as hipóteses de vir a ter uma boa equipe. Uhum. Olha, tu desenvolveste um programa para calcular a evolução dos jogadores, não é? Exato. Quando fala-nos um bocado disso, em que é que te baseaste? Qual é a precisão do programa? Pronto, eu falei ao longo destes 2 anos, sempre tive a curiosidade de saber qual é que era. Eu estudo na área de engenharia informática e sempre tive a curiosidade de saber qual é que eram as fórmulas que eram utilizadas para calcular a evolução dos jogadores, o número de treinos que demorava, também a evolução da experiência. E, entretanto, falando com vários utilizadores eu tinha tirado notas durante o primeiro ano e meio dos treinos dos meus jogadores, quanto tempo levavam a evoluir, e consegui chegar a uma forma mais ou menos fiável, que me dava o número de treinos necessários para evoluir em cada potencial. Entretanto, em conversa com outras pessoas e cruzando dados, eu mais 2 pessoas conseguimos chegar a uma forma que até agora não tem tido erros, que dava para calcular o número de treinos que leva a evoluir um jogador de campo com um determinado potencial, ou seja, num intervalo de valores. E mais recentemente, depois de já ter feito o programa, foi uma atualização que eu fiz, consegui chegar à conclusão de qual era a forma utilizada para calcular os treinos que demora a evoluir um guarda-redes. Como sabem, demora mais. Uhum. Pronto, e como muita gente já me tinha pedido, havia pessoas que já me tinham pedido, Monteiro, fazem um programa que, como já sabiam que eu era entusiasta desta área, fazem um programa que me ajuda a calcular os treinos, não sei o quê. E eu nunca tinha tido, pronto, sempre tive aquela curiosidade, mas nunca tinha deitado mãos à obra. Então agora nas férias de Natal, não foram bem férias, foram uns dias, dediquei-me a isto e consegui construir aqui uma ferramenta que eu acho que é útil. E pronto, pelos vistos tem sido útil, já tem cerca de 700 downloads, o que é, como podem ver, é muito. Os utilizadores reais do BM são, eu diria que uns 1000, se tanto. Pronto, é uma ferramenta simples, introduz a data e o dia em que estamos atualmente no VM, o potencial do jogador, o nível atual do atributo que está a treinar e o nível que quer atingir. E o programa diz-nos, no intervalo de valores, ou seja, no intervalo do maior número de treinos para o potencial mínimo, para o subpotencial mínimo, digamos, e um número menor de treinos para o subpotencial máximo desse nível. Imaginemos que seja o razoável. Eu cheguei à conclusão que o razoável varia entre 40% e 50%, numa escala de porcentagem de 0 a 100, e o programa calcula, imaginemos que de 10 para 11, a evolução em potencial razoável leva um mínimo de, estou certo, mas penso que sejam 11 treinos e um máximo de 14 treinos. Pronto, e o programa devolve-nos esse valor e diz-nos, baseado nos dados que nós inserimos, em que dia que o jogador vai evoluir. Uhum. O que é que te puxa mais no VM? O que é que gostas mais no jogo? Sem dúvida nenhuma que são os treinos. Gosto de planear o treino dos meus jogadores, gosto de vê-los evoluir
segundo o que planeei, e gosto sobretudo também gosto da parte negocial, então juntando as duas coisas, gosto de comprar um jogador e saber que daqui a umas épocas o treino X ele vai ser valorizado e vai ser vendido por o triplo ou o quádruplo daquilo que eu comprei, às vezes mais. E pelo contrário, o que é que gostas menos? Não que o que aches mal, mas o que é que não te puxa assim tanto? A distância da equipa de desenvolvimento dos utilizadores é um bocado desmotivadora. Porque, como sabem, eu sou uma pessoa que sempre deu muitas sugestões para o jogo, desde o primeiro momento que eu sempre tentei fazer sugestões e depois entristecia-me um bocado a ver que essas sugestões acabavam por chegar, pronto, àquele número de dias, não sei se são 30 dias sem atividade, algumas com dezenas de gostos na publicação, ou seja, que as pessoas estavam a aderir e estavam a comentar, só que chega uma altura que ninguém da parte da administração comenta e a sugestão acaba por cair no vazio, não é implementada e pronto, me entristece um bocado e isso acontecer sucessivas vezes e ver utilizadores que têm bugs que estão na urgência daquele bug ser corrigido sob pena de às vezes perderem a equipa ou perderem um jogador e ninguém faz nada e depois obviamente vemos as pessoas a sair do jogo e isso é um bocado chato. Então, se pudesse acrescentar uma funcionalidade ao jogo, qual é que seria? Assim, aquela que acho que seria mais prioritária? Há uma que eu já sugeri que eu gostava, mas pronto, acabaram por implementá-la de uma maneira diferente, porque lá com vista ao negócio, isto todos sabemos que é um negócio, eles também têm que ganhar o deles, mas eu tinha sugerido logo no início que houvesse uma ferramenta de pesquisa de jogadores em todos os mundos, como há no FM, por exemplo. E eles na altura disseram que o servidor não tinha capacidade para isso. Agora, umas épocas depois, vieram a implementar o olheiro que faz exatamente a mesma coisa. Pois, mas isso é capaz de ser verdade, porque se não fosse assim, se fossem tipo o pessoal todo ao mesmo tempo a fazer pesquisa da torta e a direito, é que o pessoal mesmo com o olheiro, como paga, mesmo quem é sócio que paga, é capaz de fazer tipo uma pesquisa aqui e acolá, ou seja, aquilo vai uma de cada vez e não por exemplo, ao mesmo tempo. Por exemplo, não uso o olheiro. Eu, por exemplo, não uso o olheiro, 50 moedas. Pois lá está. 50 moedas para encontrar jogadores. Acredito que se fosse um livro para toda a gente poder fazer pesquisas e assim, que aquilo que o servidor era capaz mesmo de... É capaz. Nós às vezes pensamos só na perspectiva positiva e não pensamos no outro lado. Mas isso tem de se pagar sempre, não é? Sim, mas lá está, o facto de pagares, isso mas por já exemplo, limita... Quem é sócio, quem já paga para ser sócio, podia ter direito a usar o olheiro pelo menos Mas uma vez por mês ou... Está bem. Mas a questão é que o que ele está a dizer é pronto, tens uma pesquisa livre. Só que essa pesquisa livre era capaz de sustentar a vossa. Mas agora só para os sócios. Não, mas o que ele estava a falar é fazeres a pesquisa, tu agora olha, vais lá e fazes uma pesquisa, aqui a 2 minutos vais lá e fazes outra. Pronto. Não, estou a dizer, mas podia ter uma pesquisa livre, por exemplo, uma pesquisa livre por mês para cada utilizador livre e três por mês para os sócios. Mas pronto, também é o que ele diz, é um negócio. Era uma hipótese. Também é um negócio. Sim, mas... Agora que falam do sócio BM, era outro tema que eu... Agora, há bocado, o que é que está mal no BM? Outra coisa que está mal é o sócio BM. Cada vez temos vindo a ver que o sócio BM tem cada vez menos vantagens e também tem cada vez menos pessoas a aderir ao serviço. Portanto, nos primeiros 2 anos, eu fui praticamente sócio BM desde o início e atualmente só me fiz sócio BM porque convidaram-me simultaneamente para algumas taças, então eu fiz-me logo sócio durante 2 ou 3 meses para poder entrar nessas taças mais baratas. Mas repararmos agora até aquelas taças que são que dão prémios e não sei o quê, os sócios BM pagam o mesmo do que quem não é sócio, que é um bocado, ou seja, cada vez que o sócio BM está mais vocacionado para quem quer ter as equipas satélite e está menos vocacionado para quem quer entrar em taças e disputar mais jogos, porque esses pagam o mesmo que os outros. Perguntar-te sobre o teu mundo, estás no mundo de 21, não é? Exato. De facto, entenda a tua preparação com cuidado, porque na Série A vais encontrar o FCP do Javelin, o Big Bang do Hugo. Grandes desafios te esperam-se quando lá chegares. Foi precisamente por isso que eu vim para cá. Já o Big Bang do Hugo, acho que ainda se chama Big Bang, há pouco mudou de nome. O Big Bang, o Hugo andava-me a espicaçar desde que eu regressei ao BM. Aliás, ele tinha-me emprestado 2 defesas laterais, agora ainda mantenho um lateral dele na minha equipa, que é um craque, o Milan. E ele tinha-me espicaçado desde que eu voltei ao BM para vir para o mundo dele. Então eu, na época passada, quis só fazer uma tentativa na A, ver se conseguia ser campeão, mas encontrei um adversário muito forte e mesmo assim consegui só ficar a 4 ou 5 pontos dele. Comecei muito mal a época, a segunda volta já foi melhor, então decidi mudar para o mundo 21.
Só que como não tinha vagas, a minha ideia era mudar para a B. Como não tinha vagas na A nem na B, tive que me contentar com a C, o que acaba até por encaixar bem no plano que eu tinha feito, porque se tudo correr bem, eu vou estar na A na quarta época deste reinício, portanto. E na C já levas, atenção, 180 golos marcados, que é uma coisa... É ok. Não a jogar ok. O objetivo que eu tracei no início da época era os 200. Faltam 200? 200. E 0 golos sofridos, não é? Pois. Falta-me uma média de 4 golos por jogo para alcançar o objetivo. Mas ultimamente não ando muito satisfeito com a minha equipa, apesar de no campeonato ter dar 5, 6-0, mas a equipa não está a jogar como eu gosto. Um dia destes tenho que dedicar mais uns minutinhos e tenho mandado mais preocupado com o treino dos jogadores. Ver aí a tática. Mas os jogadores também já podem estar convencidos que está no papo e tal, portanto já não tem... capaz de ser isso. A motivação já não é mesmo. Pois, falta... Está bem. Eles agora estão mais focados na Liga Mundial. Querem ganhar a Liga Mundial. Olha, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Olha, queria dizer aos novos utilizadores que estejam a ouvir isto que visitem o meu blog em dicasballmanager.blogspot.pt. Se interessarem pelos treinos, especialmente pelos treinos, que façam download da minha ferramenta, que ajuda bastante. Ainda há pouco planeei o treino de um jogador dos 17 aos 21 anos em cerca de 5 minutos, portanto, portanto facilita imenso. E pronto, queria deixar aqui um agradecimento a quem me tem ajudado, nomeadamente ao Mico Pereira, ao Sólida, ao Hugo, muitos outros, espero não me esquecer de nenhum nome. O Santos também tem sido um rapaz porreiro. E pronto, acho que é só. Pronto, olha, e dar-te os parabéns também pelo blog que tens, de facto é um bom suporte para os mais novos. E para não só, também já lá andei a espreitar. Já agora queria só dizer, muita gente tem muitas dúvidas com as disposições verticais e horizontais. Eu acho que o artigo que eu tenho no meu blog, muita gente não conhece, o artigo que eu tenho no meu blog sobre esse tema explica bastante bem e já esclareceu muita gente. E muita gente me vem perguntar no chat, e Monteiro, explica-me as disposições, não sei o quê. E eu reencaminho para o meu blog e, passado pouco tempo, a equipa começa a ter melhores resultados e agradecem-me. Eu acho que a explicação que está lá é boa, é um dos temas mais complexos do jogo e não perdem nada em passar por lá e ler aqui. Ok, fica o convite. Nós deixamos o link depois também. Sim, metemos lá o link na imagem. Pronto, olha, obrigado. Obrigado por vir. Vá, e então até à próxima. Bem,